Oi, 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 gente! Sejam bem-vindos para mais um episódio do Portalcast, um podcast do Portal da Cidade de Itapema. Olá a todos, e hoje a gente está recebendo a figura do Marcelo, da Pousos e Decolagens. O Marcelo, somado em redes sociais, ele tem mais de 900 mil seguidores, pessoas que acompanham ele. Uma página de viagens, pousos, decolagens, cidades, urbanismos, opiniões. Então, Marcelo, obrigado, muito bem-vindo por estar aqui com a gente no Portal da Cidade. Obrigado pelo convite. O Vinícius me acompanha faz muito tempo já, então a gente já se conheceu lá em Cascavel, né, Vinícius? Verdade. Pessoalmente uma vez, quando o Portal de Itapema, o Portal da Cidade ainda não existia, era um projeto. Era um projeto, então é muito legal ver aqui, alguns anos depois, esse projeto concretizado e crescendo. Verdade, obrigado, Marcelo. Marcelo, então pra gente começar, como começou esse amor aí por viagens? Desde sempre, tá? Desde criança eu sempre gostei muito de viajar. Meus pais, eles são espíritas, né? Então eles visitavam muito colônias de rancenianos, que são pessoas que tinham o que a gente chamava de lepra antigamente, né? Então antes era muito comum que essas pessoas fossem expulsas da sociedade, literalmente. Então elas iam para esses asilos, né? E não podiam mais sair de lá. E aí, hoje já não é mais assim, até porque a hanseníase tem cura, não é uma doença tão, né, contagiosa quanto as pessoas achavam antes. Isso lá em São Paulo, na região de São Paulo? Ou pelo Brasil todo. Então, isso, desde criança, todo mês a gente ia para uma colônia diferente, né? E aqui no Sul, Centro-Oeste, no Sudeste, não tão longe de São Paulo, tá até umas 15, 20 horas de ônibus de São Paulo. Então, isso me trouxe essa paixão por começar a viajar. E a página já é uma paixão mais recente, né? Imagina, quando que surgiu a página na sua vida de começar a divulgar? Foi assim. Teve vários momentos, na verdade, tá? Mas eu sempre gostei muito de geografia, sempre gostei muito de mapa, dessas coisas e tal. E aí, quando eu comecei a viajar de avião, né, a primeira vez que eu viajei de avião eu tinha 14 anos. Inclusive, foi na época que o Brasil ganhou a Copa de 2022, aí já entregando a idade, né? Mas enfim. De 2002. 2002, tá. Tinha 14 anos naquela época. E aí eu lembro que eu peguei avião um pouco depois da Copa e o aeroporto de Guarulhos estava todo cheio de coisas tipo, bem-vindo seleção, obrigado, um negócio... era outra época, né, gente? Era legal naquela época acompanhar a Copa, né? Mas enfim. E aí, eu achei muito incrível que do avião eu consegui ver o desenho dos lugares, né? Meio que o desenho dos mapas. E saber onde fica cada lugar, né? Exatamente. E aí foi com o tempo eu fui desenvolvendo isso. Aí quando lançou o Google Earth, meu Deus, até hoje sou viciado no Google Earth. Às vezes não tô fazendo nada, eu entro lá e fico olhando. Eu também. Fico olhando os lugares. Tem lugar que eu nunca fui que, tipo, eu conheço só de ficar olhando no Google Earth. E aí, em dado momento, eu falei, vou começar a fazer um álbum disso na internet. E eu fiz lá pousos, decolagens, comecei a colocar fotos, mas era uma coisa mais pessoal, né? Isso acho que foi 2016, 2017. Então tu começou com fotos, postando fotos. Aí eu fui postando, fiquei anos assim com 200 seguidores, que eram tipo amigos e família. Aí no final de 2021, eu postei um vídeo. E aí esse vídeo começou a vir, sei lá, eu lembro até hoje, eu até printei esse dia, que eu tinha, sei lá, 200 seguidores, aí eu acordei no dia seguinte e tava com 600 seguidores. Eu falei, caramba, né? Aconteceu alguma coisa aí. Aconteceu alguma coisa. Aí foi chegando o povo. Depois veio 1.000, 2.000, 10.000, Você lembra qual vídeo que era esse? Era um vídeo de pousando em Salvador. É uma vista espetacular. Farol da Barra, imagino. Exatamente. E aí, começou a chegar. Aí aquilo me incentivou, né? Eu falei, não, deixa eu continuar postando. E aí eu comecei a postar. Só que assim, eu sei que não parece, mas eu sou muito tímido, então eu não aparecia nas postagens. Eu só mostrava literalmente pousos e decolagens, né? E aí, com o tempo, as pessoas começaram a falar, mostra os lugares também, mostra, né? Por que você não mostra os lugares? Aí vem uma outra curiosidade, né? Por que pousos e decolagens? Por que desse nome e por que essa conexão com a aviação? Não sei se você lembra daquele fórum que tinha o Skyscraper City? Lembro sim. Página de cidade. Ainda tem, na verdade, né? Que eu não sou mais. Exatamente, eu não sou mais tão ativo lá, mas quando eu era mais novo eu era. E aí tinha outros usuários de lá, o Samuel, que até acompanha também na Pousos e Decolagens, ele é lá de Vitória da Conquista. E aí eu não sei por que um dia a gente entrou nessa de, eu já fui para tantos aeroportos. Aí tipo, a gente entrou numa disputa de quem conhecia mais aeroportos, né? E aí a gente começou a contar.
Tá. Só que depois eu fui fazer intercâmbio na Europa, e aí, coitado do Samuel, né? Passei assim, rápido. né? Aí ele falou, nem vou mais disputar com você. Mas eu guardei essa lista, e aí eu fui aumentando, né? Eu tenho anotado, eu nem sei de cabeça, tá? Mas eu já tô na faixa de 140 e poucos aeroportos, alguma coisa assim. Só não deve bater o Luiz, imagino. O Luiz acho que não. O Luiz acho que vai demorar um pouco. Talvez sim, viu? Não sei quantos que ele é. Talvez. Mas e eu só conto se eu realmente pousei ou decolei no aeroporto. Por isso que eu chamei a página de pousos e decolagens. Porque pra mim eu só conto que eu visitei um aeroporto se eu, de fato, pousar ou decolar dele. Entendi. E nem conexão eu conto. Eu só conto realmente se eu chegar ou sair da cidade. Pra contar a experiência. Né? Exatamente. E nas suas postagens nas redes sociais, você faz algum roteiro, algum cronograma, ou você só posta no timer ali no tempo real? Ou tu gosta de deixar algo assim já preparado? Depende muito da situação. Acho que com o tempo eu fui aprimorando, né? Porque no começo realmente eu só postava imagens aéreas. Se vocês rolarem meu feed até lá embaixo, vocês vão ver que, as primeiras, 400 postagens eram só isso. E aí, conforme as pessoas pediram pra eu mostrar os lugares, aí o que eu pensei, né? Falei, os lugares famosos eu já fui em todos, né? E como eu guiava minhas viagens muito pelo próximo aeroporto que eu ia conhecer, eu pensei, mas as pessoas não vão querer conhecer, sei lá, Pato Branco, sabe? Mas eu tava errado, as pessoas, na verdade, gostam muito de conhecer esse tipo de lugar. E as pessoas de Pato Branco se sentem representadas de estar ali. Exatamente. Tanto que alguns dos vídeos que mais tiveram visualizações eram de cidades que, sei lá, Caetité, no interior da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, também no oeste da Bahia. Que mais? Itapema também, uma vez eu fiz um vídeo sobre Itapema que teve bastante visualização, né? São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. E aí eu comecei a ver que realmente, na verdade, as pessoas gostam de saber desse tipo de lugar que você nunca ouviu falar. Então, na verdade, acabou se tornando uma coisa boa, né? E aí, com o passar do tempo... Antes era muito assim, eu viajava e acabava postando no que dava ali. Mas com o tempo, como você vai tendo feedback positivo, aí você vai se empolgando, hoje eu já procuro planejar com antecedência, procuro alguma curiosidade sobre o lugar, alguma coisa que destaque o lugar e apresento esse lugar para as pessoas. Eu sei que você já visitou muitos lugares do Brasil, na América do Sul, do mundo, mas tem algum destino do Brasil em que você tem vontade de conhecer que falta na tua lista? Olha, eu sempre vou para os lugares famosos no final, né? Então eu ainda não fui para os Lençóis Maranhenses, por exemplo, que é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. Acho que hoje, no Brasil, Jalapão e Lençóis Maranhenses são os dois lugares que estão no topo da minha lista. Diamantina também eu tenho muita vontade de conhecer, lá em Minas Gerais. Mas como eu falei, como eu vou para os lugares menos famosos primeiro, então... Estado você já fez todos? Já fui em todos. E capitais? Capitais também? Não. Capitais ainda falta São Luís, falta Teresina, falta Rio Branco. Então você vê, eu fui pro Acre e não fui para Rio Branco, por exemplo. Eu fui para Cruzeiro do Sul, que é no extremo oeste, né? Do Acre. Então você vê que realmente eu tenho um pouco dessa peculiaridade. Eu acabo indo primeiro para os lugares menos famosos, não sempre, né? Não é uma regra. Né? Principalmente se eu não estou viajando sozinho, né? Que se tá com outras pessoas, geralmente as pessoas vão querer ir para os lugares famosos, né? Mas quando eu viajo sozinho, eu costumo ir para os lugares menos conhecidos. E uma das paixões do Marcelo são os extremos do Brasil, são fronteiras também. É uma paixão que eu tenho em comum também. Você já foi nos quase todos os extremos do Brasil, não? Chuí, imagina ali. Já fui no Chuí, já fui na Ponta dos Seixas, que é lá em João Pessoa, na Paraíba. O extremo leste, né? O extremo leste, que é o mais fácil de ir, né, gente? Que é só sair pra João Pessoa e pegar um Uber. Tipo assim, não tem muito segredo. O Chuí é um pouco mais difícil. Eu ainda não consegui ir no extremo mesmo, porque ele fica num lugar que é tipo um sítio. E aí você tem que pegar um barquinho. Enfim, no dia eu tava com pouco tempo, eu não consegui fazer isso. Ponto, eu não consegui chegar nesse ponto do mapa ali. Eu queria ter esse objetivo de chegar naquele ponto ali. Exato, porque tem que... Mas enfim, até peguei o contato do prefeito lá de Chuí. Um dia eu vou voltar. De Chuí não, de Chuí. Aí eu falei isso pra ele, falando, volta aqui que eu te coloco em contato com os pescadores e na verdade é Santa Vitória do Palmar, não é? O ponto mais ao sul? Não, é Chuí mesmo. É Chuí? Aquela costinha ali da ponta... Mas eu tava, na verdade, eu fiquei contato do prefeito de Chuí, do Uruguai. Na verdade, uma viagem que eu fiz pra lá. Tá. E aí ele falou, não, me chama aí que eu desenrolo com os pescadores lá, a gente leva você. E aí mas eu ainda não voltei lá. Quando eu voltar, eu queria com certeza ir nesse lugar. O extremo oeste, o que acontece? Esse é o mais difícil. Esse é o mais... Tem o extremo norte também, só que lá, que é no Monte Caburaí, né? Que é lá em Roraima. Que não é o Oiapoque. Não é o Oiapoque. O Oiapoque é o extremo norte do litoral do Brasil, né? Então tem Então também ainda tem o seu apelo, né? Só que assim, lá no Monte Caburaí ainda tem
agências que fazem. É uma trilha de umas 2 semanas, não é fácil, mas tem um mínimo de estrutura. O extremo oeste, não. Ali ali é só se você for com o exército. Bom, você pode ir com o pessoal lá da região, mas é uma trilha que, você pode... Não, primeiro que nem tem uma trilha, é mata fechada, e você vai encontrar com tudo que você imaginar lá. Eu não posso nem falar aqui, mas... Por alguns dias de viagem também, né? De trilha, né? Tipo uns 10 dias. É bem, Caramba. tipo, acampando na mata, com risco de ver onça. Caramba. Seres humanos também, transportando coisas que eu não posso mencionar aqui. Então, faz sentido. Né? Nossas fronteiras são... E tem algum marco no extremo oeste ali? Pelo que eu pesquisei, tem. Inclusive, quando eu fui lá, me mandaram uma fotinha. Parece que é um negócio meio de metal, assim, que tem. Tá. Mas assim, cara, é engraçado porque essa questão das fronteiras, né? Teve lá acho que foi entre o final do século XIX, começo do século XX, a gente teve uma figura muito importante no Brasil, que foi o diplomata, o Barão do Rio Branco, né? Inclusive até a capital do Acre é em homenagem a ele. E ele conseguiu negociar várias fronteiras, praticamente todas as disputas territoriais do Brasil foram negociadas naquela época, né? A gente não tem nenhuma disputa muito relevante. As poucas que tem, ninguém se importa. Assim. Tem uma lá com o Suriname, tem 2 com o Uruguai, né? Mas meio que ninguém liga, de verdade, né? Volta e meia aparecem uns posts aí na internet, mas assim, ninguém liga, nem lá nem aqui. Agora, com outros países da América do Sul entre si, sim, tem a questão lá da Venezuela, né? Do Essequibo, que é uma questão importante para a Venezuela, tem a questão das Malvinas para a Argentina. Até o Chile e a Argentina também tem uma disputa territorial ali no canal de Beagle, enfim. O oeste de Santa Catarina, ele teve durante muito tempo uma disputa territorial ali com a Argentina. Então, se os argentinos tivessem ganhado, toda aquela região ali de Chapecó e tal ia ser da Argentina. Mas aí foi o Dionísio Cerqueira, na verdade, mas foi tudo meio que não necessariamente. Eu não sei se o Rio Branco teve alguma coisa a ver com essa disputa específico, mas ele com certeza foi quem colocou os marcos legais e essa forma do Brasil delimitar suas fronteiras. É curioso o mapa da Argentina, né? Tem um braçozinho ali que entra naquela parte noroeste da Argentina ali, né? Quase na fronteira do oeste e do sul ali. E aí, isso daí tem muito a ver também com a Guerra do Paraguai, né? Sim. E aquela região ali acabou que ela era da Argentina. Que a história deles é meio complicada, né? A Argentina, quando ela se tornou independente, eram várias províncias, né? Tanto que o primeiro nome era Províncias Unidas do Rio da Prata. Tá. E aí o Paraguai não quis se juntar, né? E o Uruguai teve momentos que quis, teve momentos que não quis. Aí o Brasil invadiu também, porque para o Brasil não era interessante que a Argentina tivesse os 2 lados do Rio da Prata, naquela época ainda era um ponto importante. Então, inclusive o Paraguai e o Uruguai, eles existem em grande parte, não é só isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, quem for do Paraguai e do Uruguai não vai me interpretar errado. Mas o Brasil pressionou e contribuiu para que fossem países independentes exatamente para evitar ter fronteira seca com a Argentina, tá? Então hoje, não sei se você lembra aquele vídeo que eu fiz lá do Chuí, que você atravessa a rua e muda de país. O Brasil tem mais ou menos 1.100 quilômetros de fronteira com a Argentina, tá? Que é uma fronteira grande. Menos de 30 quilômetros são de fronteira seca. O resto é tudo separado por rios. E isso foi feito... E assim, se o Paraguai fosse parte da Argentina, se o Uruguai fosse parte da Argentina, o Brasil ia ter milhares de quilômetros de fronteira seca, dessa que você pode só atravessar e entrar. Tá? Então, interesse geopolítico, então, é meio exatamente. nisso, Então teve essa... porque naquela época, né, lógico, hoje não, né, gente? Hoje o Brasil, sem sombra de dúvidas, é a potência regional aqui da América do Sul, mas no século XIX e tal, tinha uma disputa mesmo com a Argentina, né? A Argentina poderia ser a potência. Era muito rica, né? Era muito rica, então até a colonização aqui do sul do Brasil, né, ela foi muito nessa ideia de ocupar a fronteira para não perder para a Argentina, né? Então, assim... Então, naquela época era uma preocupação real. Então, muito do que o Brasil pensou foi: eu quero ter o mínimo de fronteira seca possível com a Argentina, né? E aí, onde que fica essa fronteira seca? Ela fica entre a nascente do rio Peperiguaçu
e a nascente do rio Santo Antônio, tá? Que é um divisor de águas que tem ali na região de Dionísio Cerqueira. Barracão, exatamente. Tá. Dionísio Cerqueira, que curiosamente, para quem não sabe, é um município de Santa Catarina mais distante de Florianópolis. É legal lá, eu já fui lá. Inclusive, se eu não me... Posso estar errado, Marcelo, você deve saber, mas eu acho que Dionísio Cerqueira é mais perto de Curitiba e de Porto Alegre até do que de Floripa. Caramba, eu não sabia Floripa, disso. Ele tá mais pra leste, né? Ali, e Curitiba acho que é mais perto. Pode ser. Posso estar errado, mas acho que eu já vi isso ali. Pode ser, não, eu vou dar uma olhada depois, eu não sei, pra ser sincero, eu não sei. Mas então ali, aí o que acontece? Lá no centro de Dionísio Cerqueira, nasce ali é um córrego praticamente, né? Que é esse rio Peperiguaçu, que depois ele faz toda a fronteira de Santa Catarina com a Argentina. Aí ele deságua no Rio Uruguai, ali na tríplice fronteira, digamos assim, entre Argentina, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí, a partir de então, o Rio Uruguai faz toda a fronteira, né, da Argentina com o Rio Grande do Sul. Aí para o norte, lá no município de Santo Antônio do Sudoeste, tem o Rio Santo Antônio, né? Que inclusive eu fui na nascente do Rio Santo Antônio, gente, bem interessante, porque, assim, é um lugar que ninguém conhece, tá? Não. Tanto que eu mandei foto, assim, pra uma moça de um hotel lá de Santo Antônio, eu falei, olha, eu queria ir nesse marco aqui, porque nessas fronteiras geralmente tem marcos, né? Eu adoro isso, tem aqueles marcos e tal. Aí eu mandei uma foto pra uma moça de um hotel lá de Santo Antônio, falei, sabe como que eu faço pra chegar nesse lugar aqui? Sabe o que ela me falou? Falou assim, o marco das 3 fronteiras é em Foz do Iguaçu. Nem ela conhecia, né? E aí, enfim, eu dei uma olhada no mapa onde que era, chamei lá pedi indicação de um Uber, no hotel que eu fiquei, né, de um motorista, falei, olha, eu quero ir nesse lugar. Ele falou que não sabia onde que era também. Aí a gente foi. Eu falei, olha, eu não sei o que a gente vai encontrar lá, mas eu quero ir nesse lugar. Ele falou, não, beleza, vamos lá. Aí a gente chegou lá, sai um menino, bem, assim, do campo mesmo, com facão, assim, né? Aí eu falei, então, eu queria conhecer tal, esse lugar aqui. Ele falou, não, eu te levo lá. Aí ele me levou lá, tava com bastante mato, inclusive, ele começou a cortar o mato ali pra ficar mais. E tinha ali a nascente do Rio Santo Antônio. E aí, a partir da nascente do Rio Santo Antônio, o que acontece? Ele vai pro norte, né? Sim. Até o Rio Iguaçu, e aí depois do Rio Iguaçu até o Rio Paraná, e aí acaba, né? A fronteira com a Argentina. Então, basicamente, de mais de 1.000 quilômetros de fronteira, menos de 30 são fronteira seca. Caramba, eu não imaginei que era tão pouco assim. É muito pouco mesmo, né? E em comparação... Agora, essa questão da Argentina, né, ser meio, talvez, inimiga dos outros países no passado, né? Não hoje. É interessante também você observar que o Paraguai e o Uruguai não têm fronteira seca com a Argentina. É tudo separado por rios. O Paraguai é o rio... O rio Paraguai tem o rio Paraguai e o rio Pilcomayo. Que vai até a Bolívia, né? Que vai ali de mais ou menos Assunção até a Bolívia e depois o Rio Paraguai de Assunção até a região de Corrientes ali, né? Quando ele encontra com o Rio Paraná. E o Uruguai é o Rio Uruguai, ele faz toda a fronteira com a Argentina. Então isso, aí se vocês forem pensar estrategicamente, né? Visão militar lá do século XIX. Você atravessar um rio com um exército é muito difícil, né? Pensa que não tinha avião naquela época. Então, se a Argentina quisesse invadir o Brasil, ela ia ter que primeiro invadir o Paraguai ou o Uruguai, para depois invadir o Brasil. Claro. Então, é bem difícil. Por isso que para o Brasil, essa separação fez muito sentido, porque daí você tem meio que 2 estados tampões, né? E é isso. Então, é uma rivalidade histórica que começou naquela época, mas depois, obviamente, as coisas mudaram muito, né? Hoje, como eu falei, o Brasil, pelo menos nessa parte econômica, né? No futebol acho que nem tanto, mas na parte econômica atualmente o Brasil não tem nem como, comparação, enfim, né? não tem comparação. Vamos falar da Argentina, então? Vamos. Marcelo, então, a gente viu que ultimamente teve algumas polêmicas, né, entre brasileiros e argentinos. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha mesmo que os argentinos são racistas? Olha, eu acho que o que eu acho errado é a gente classificar todos eles como racistas, né? Tem pessoas racistas na Argentina? Claro que tem, aqui também tem, em qualquer lugar tem. Mas eu acho que as pessoas estão colocando a Argentina como se fosse assim o centro mundial do racismo. Isso que eu acho um desatino, né? Porque, imagina, eu toda vez que eu já fui pra Argentina várias vezes, foi o primeiro país que eu fui, né? Então você até perguntou essa questão da paixão de viajar. Quando eu tinha 16 anos, eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, eu quero ir para outro país. Aí ele falou, então trabalha aí e vai. Aí lá no colégio que eu estudava, tinha como você fazer uma bolsa lá de trabalhar no laboratório, enfim. Aí eu fiz isso, juntei dinheiro, aí quando eu juntei o dinheiro, eu falei, então, pai, juntei dinheiro, eu quero ir. Aí ele, como assim? Eu falei, não, eu tava trabalhando, trabalhei esse ano inteiro, eu quero ir. Vamos lá no juizado de menores que vocês precisam me autorizar.
Aí eles ficou meio em choque, tá? Eles conversaram. E meus pais, beleza, vamos deixar você ir. Aí eu peguei um ônibus lá no Tietê e fui pra Buenos Aires, né? Uhum. E aí eles falam, meu, cuidado, né, que lá eles são racistas, que não sei o que tal, porque é uma imagem que sempre teve. Aqui hoje eu acho que Sim. as redes sociais estão exacerbadas, mas Exato. sempre teve. E aí, cara, eu fiquei 2 semanas lá em Buenos Aires. Cara, todo mundo me tratou bem, foi uma experiência muito legal. E aí depois, no ano seguinte eu voltei, né, pra ficar mais tempo, fiquei 2 meses nessa outra vez, mesma coisa. E aí eu lembro que eu falava para as pessoas, vocês sabiam que lá no Brasil as pessoas têm uma visão de que vocês são racistas e tal? Uhum. Aí o pessoal ficava assim, nossa, mas por que a gente gosta tanto do Brasil, né? Isso, meu, ao longo de muitos anos, né? E antes de ter redes sociais, enfim, né? Uma coisa que a gente sempre teve essa imagem deles e eles sempre ficavam surpresos quando eu falava, até meio chateados, porque imagina, os caras gostam daqui, né? Uhum. Teve até uma seguidora que mandou uma mensagem, ela comentou, cara, pode ver que todo ano milhares e milhares de argentinos vão para Santa Catarina e você nunca ouviu falar de um caso de racismo de argentinos em Santa Catarina. Essa galera que faz isso é um pessoal que, meu, é muito minoria da minoria. Ou é coisa de jogador de futebol, né? Ou é realmente pessoas muito sem noção. E tudo bem, tem que ser punido mesmo, é errado, eles têm que aprender a conviver com o mundo, essas pessoas específicas, mas eu acho que o grande erro é você julgar o país inteiro baseado em algumas pessoas específicas. E você acha que isso ficou mais forte agora com o futebol, com a Copa? Por conta da disputa dos times? Eu acho que talvez sim, mas é uma coisa que já existia e que a rede social só exacerbou, né? Eu acho que o fato... Eu não achava isso, mas eu tô cada vez mais convencido que o fato da seleção da Argentina estar indo bem acaba deixando as pessoas um pouco ressentidas também, Faz né? sentido. No Brasil e em outros países. Então, assim, porque eu lembro que... Mas depende muito, assim, a gente vê eles como nosso maior rival, eles não veem a gente como nosso maior rival, né? Então, por exemplo, a Inglaterra é uma questão muito mais forte para eles, Claro, tanto que... as Malvinas ali, tudo. Exatamente, eu até fui fazer uma pesquisa, que alguém comentou isso, alguém me perguntou, se você mostrar uma pesquisa falando que em 2002, né, eles torceram pro Brasil, eu aceito. Aí eu fui procurar, realmente, no geral, não, mas no jogo Brasil-Inglaterra, a maioria dos argentinos torceu pelo Brasil. Olha Né? só. Na Copa de 2002 teve um jogo Brasil e Inglaterra, né? Aí na final não, mas enfim, né? Aí realmente a rivalidade pesou mais. Mas acho que o interessante é que pra gente, a Argentina é tipo, nossa, o maior rival, tal. E eles não veem o Brasil dessa forma, né? O Raul Jastilores, São Paulo das Alturas, ele fez um post ontem no Instagram, não sei se chegou a olhar. Eu vi. Ele falando que as pessoas não conhecem nem 20 argentinos, nunca leram um Nunca livro leram, argentino, nunca foram pra Argentina e tem essa visão errada deles, né? E tem essa visão errada deles. Então as pessoas... Eu acho engraçado, assim, que, meu... Aí começou a aparecer muita gente nos meus comentários, né? Pessoas negras que moram na Argentina, né? Que são, enfim, que foram super bem aceitas, bem recebidas, integradas à sociedade lá. E aí vem a pessoa falando, não, mas você com certeza teve... Não, eu achei bizarro. A moça explicando, né, que ela mora lá faz 14 anos e tal. Aí teve um cara que comentou assim, mas com certeza só não te tratam mal na sua frente porque você tá com seu marido, mas quando viram as costas devem falar que você é uma macaca. Tipo, eu falei, gente, você tá louco? Você nunca nem foi pra lá, tipo, o que você tá? Né? E aí... Mas assim, o que mexeu muito comigo foi que semana passada, quando teve o jogo com a Suíça, se eu não me engano, eu fui pro aniversário de um amigo meu lá em Balneário, e aí depois a gente foi ver o jogo, né? Ali na Avenida Central. E aí, depois do jogo, eu tava super animado, tava meio borracho também, né? Aí eu peguei e falei, vou postar um vídeo, né, disso, que eu achei muito legal. O momento, a energia dos argentinos é um negócio surreal. Eu até lembro que há muitos anos atrás eu vi um show de uma banda lá em São Paulo, e aí eles comentaram assim, quanto mais pro sul você vai, mais loucas as pessoas são. Eu falei, não, nada a ver, meu, imagina, aqueles argentinos lá vão ser mais loucos, são mais loucos que a gente, cara. Acho que assim, eles são bem mais, é um nível assim, muito mais extremo. E aí, eu fui lá ver o jogo com eles, mesmo quando a Suíça fez o gol, o pessoal continuava batucando, cantando, não sei o quê, aí fazia um monte de mandinga lá. Até o cara pegou um incenso, colocou assim num poste, pegava correr. Eles tem bem essa parte também, né? Eles são bem parecidos com a gente nisso. E aí, pode falar. Não, tem uma coisa que eu acho muito legal no teu conteúdo, que você mostra que o sul do Brasil também é marrom. E as pessoas têm uma visão que o sul é muito branco e tal, e você mostra que tem uma colonização forte indígena. A Argentina também é muito indígena.
Eu não sei exatamente por quê, né, que eu tenho uma atração muito forte por essa região aqui, que antigamente era o território Guarani, né? Então, Paraguai, Argentina, Uruguai, sul do Brasil, né? Não sei se eu vivi aqui em outra vida, para quem acredita nessas coisas, né? Mas eu realmente sempre senti uma conexão muito forte com todo esse território. E é engraçado porque as pessoas têm muita essa imagem de, sul, europeu, tal, Argentina, europeu. E eu não vejo assim, eu vejo realmente como um lugar em que você tem um sincretismo cultural e que culturas diferentes se encontram. Então, alguns dados interessantes que talvez muitas pessoas não saibam. O Rio Grande do Sul é o país que tem a maior proporção de pessoas que seguem religiões de matriz africana. O Paraguai é o único país das Américas onde um idioma indígena é uma língua oficial. O Guarani é falado por 90% da população. Isso é muito incrível. Né? E assim, não é que é uma coisa excluída ali, não. Cara, se você quiser viver no Paraguai só falando Guarani, você consegue, né? Eu posso estar errado também, mas acho que o Rio Grande do Sul é o segundo estado do Brasil com mais indígenas proporcionalmente depois do Amazonas, também acho. População. Eu não lembro desse dado, mas lá tem realmente bastante comunidades guaranis, aqui em Santa Catarina também, no sul como um todo, né? Então, tanto que assim, a gente pega qual que é o elemento que une um pouco toda essa cultura do Cone Sul da América do Sul, é o mate, né? O chimarrão, que é uma herança guarani, né? Que veio aí que eles já tomavam, né? Os guaranis, a erva mate ela crescia de forma selvagem, eles tomavam ali a erva mate, dava aquela acendidinha, né, mas eles não sabiam como domesticar. E aí quando os jesuítas começaram a ocupar aqui a região e começaram a surgir as missões, né, os jesuítas domesticaram a erva e a gente tem até hoje, junto com os guaranis, e a gente tem eu pelo menos gosto, né, seja chimarrão, tererê, mate, não importa o formato, né, eu gosto. Acho que uma das viagens tuas que mais viralizou aqui no Sul foi nas missões, inclusive, né? Teve uma que eu fui para as missões, que foi bem legal também. Eu já fui para as 3, né? Então, e eu acho que as missões, inclusive, é uma coisa bem interessante de você pensar que ela é um pouco desse resquício, desse momento em que toda essa região aqui era uma coisa só, né? Então, porque tem as missões aqui no Rio Grande do Sul, né? Lá no Rio Grande do Sul, tem na Argentina, tanto que a província lá chama Misiones, né? E tem no Paraguai também. Então, é bem é um pouco desse resquício daquela época. Claro. E Marcelo, quando você fez o vídeo lá em defesa da Argentina, você não ficou com medo dos haters? Porque você perdeu 2.000 seguidores, né? Assim como ganhou muita gente também. Não, agora eu já ganhei mais do que perdi. Legal. Já ganhei mais 3.000 já agora. Tá. Mas assim, eu fiquei muito chateado quando eu postei o vídeo que eu tava torcendo. Porque se for isso, eu falei, gente, acho que eu coloquei assim, vamos Argentina, o Brasil tá com vocês, viva a América Latina. Eu não esperava que as pessoas fossem reagir dessa forma, né? Então, se vocês entrarem lá no vídeo, é um vídeo que eu postei, agora a gente tá gravando 6 dias depois que eu postei esse vídeo. As pessoas, e aí eu fiquei bem chateado, eu pensei, será que eu excluo o vídeo e tal? Aquilo mexeu comigo. Eu falei, não, na verdade eu vou falar o que eu penso, né? E aí eu fiz uma segunda postagem com dados e fatos, aí mostrando que comparando um pouco da história do Brasil. Porque tem muita desinformação sobre a Argentina. Muita desinformação. Né? Então, e aí eu fui desconstruindo todos esses mitos. E aí, as pessoas viram. Só aquele post já me trouxe mais de 2.000 seguidores. 2.000 seguidores bons, inclusive. 2.000 seguidores bons, exatamente. E aí, só que não foi suficiente. Eu falei, não, deixa eu fazer um outro. Porque assim, naquele vídeo eu falava mais sobre contexto histórico. Vídeo não, né? Eu fiz um carrossel. Mas sobre contexto histórico, trazia alguns dados e tal. Mas eu acho que eu não toquei ainda na ferida que era, cara, os argentinos não são racistas. Tem pessoas racistas lá. Aqui também tem. Claro. Mas as pessoas estão falando como assim, né? O que me assustou foi que o fato de eu torcer pra Argentina me fazia uma pessoa racista. Eu falei, cara, que loucura é essa, velho? Não tem nada a ver isso daí, né? Então, por isso que eu fiz aquele vídeo. Só que assim, no momento que eu fiz o vídeo, eu já tava tão pé da vida que eu não tava nem aí. E, felizmente, o resultado não foi o que eu tava imaginando. Realmente as pessoas apoiaram bastante, chegou muita gente nova, né? Então acabou que as duas postagens acabaram se retroalimentando também. E a outra lá que eu tava torcendo morreu. Tá lá, eu deixei lá para as pessoas poderem ver que é verdade. Se você entrar lá na postagem que eu tô torcendo lá pela Argentina com os argentinos, só comentário, eu deixei lá, eu nem excluí os comentários, deixei lá para as pessoas verem o
ficou uma lembrança de que a gente não pode ser xenofóbico, né? E Uhum. ainda ser xenofóbico pra justificar um suposto racismo, nada a ver. E você criou uma casca também com isso, né? É. Já teve outras situações de haters ali que foi bem mais pesadas pra você, imagino, no começo, né? E hoje você tá mais tranquilo em relação a isso, né? Exatamente, porque assim, gente, vamos não ser hipócritas, né? A gente Uhum. vive num país que é muito preconceituoso. Uhum. Então, por exemplo, se você pegar, aí se a Jéssica começar a produzir conteúdo, Uhum. vão pegar na minoria que ela faz parte, vão falar provavelmente de você ser mulher, né? Vão usar isso pra te xingar, né? No meu caso, usam o quê? O meu peso, a minha orientação sexual e a minha cor, né? Uhum. Então, aí uma vez eu fiz um vídeo, não, e isso foi assustador, né? Eu nunca fazia vídeos muito polêmicos, mas esse vídeo nem era polêmico. Não. Era um vídeo falando assim, eu gosto muito de transporte público, né? Uma das coisas que eu gosto, eu falo muito disso na minha página. Uhum. E aí eu fiz um vídeo assim, eu sou apaixonado pelo metrô de São Paulo, assim, Um dos muito, melhores, né? pra mim é o Uhum. melhor, não tem Uhum. nem vem comparação, discutir. é. E aí, eu falei assim, nossa, aí passou um metrô, né? Eu falei, nossa, gente, olha que absurdo. O metrô acabou de passar, o próximo vai passar só daqui 1 minuto e 22 segundos. Eu acho isso um absurdo. Só que assim, pra mim, obviamente, eu tava brincando, né? Claro. As pessoas levaram a sério. Assim, as pessoas real acharam que eu tava criticando. Uhum. E aí veio, quais que foram os comentários que veio? Olha a cor do indivíduo, saiu do esgoto, volta pro Nordeste. Ai, você devia ir andando pra perder esse peso aí. Uhum. Ai, tinha que ser viado mesmo. Por E causa de um Marcelo negócio assim, Paulistano, inclusive, né? Mandando. né? Então, eu sou de São Paulo, né? Então, Uhum. que é um outro mito que existe, né? As pessoas, eu ouço muito isso, tipo, ai, Uhum. mas você é de onde mesmo? E seus pais? Só que, tipo, como se paulistano fosse é a mesma coisa aqui do Sul, né? Por isso que eu também, né? O pessoal acha que aqui no Sul todo mundo é loiro de olhos azuis e tal. Uhum. E não é, tem uma diversidade aqui, né? Tem uma diversidade bastante importante aqui também. Em São Paulo é a mesma coisa, né? E o tempo do metrô de São Paulo é muito incrível, realmente, né? 1, 2 minutos. 1, 2 minutos, quando é horário de pico, minha filha, não tem, se não tiver falha, mas o pessoal reclama muito de ter falha. Eu, sinceramente, comparado com outros lugares que eu já fui, eu não acho que tem tanta falha assim, até porque eu usei o metrô de São Paulo muitos anos, todo dia, e, cara, assim, dá pra contar nos dedos quantas vezes que eu peguei falhas graves, né? Agora, você vai pra outra cidade, tipo, sei lá, Nova York, Paris é muito mais comum. Tudo bem que são redes maiores, mais antigas. Sim. Mas não importa, né? Acho que tem que O metrô de Buenos Aires também né? é bem antigo, né? É bem antigo. É quase como de Paris, assim, mesma época. Exatamente. Talvez, ali, né? O metrô de Buenos Aires, cara, é interessante, porque ele foi inaugurado em 1913 e ele tem... ele foi o primeiro metrô do mundo espanhol, assim. Teve até Madrid, até a Espanha foi ter metrô depois. Tá. E na América Latina, o próximo metrô foi inaugurado só, acho que 50 anos depois. Que foi em Cidade do México. Cidade do México, ok. Então aí depois foi Santiago, São Paulo. Eu não lembro qual que é a ordem, mas foi Santiago, Cidade do México, São Paulo. E hoje todos são redes bem maiores que Buenos Aires. Aqui no Brasil a gente tem aonde tanto São Paulo, Rio, São BH... Paulo, Rio, BH, Brasília, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre. Mas assim, tipo, BH, Recife, Porto Alegre é um metrô meio trem, assim, né? Não é muito metrô. Uma linha, geralmente, né? Uma linha, geralmente de superfície, com intervalos longos, pouca gente usando, né? E aí, mas metrô mesmo, que eu consideraria metrô, digamos, quem sou eu, né? Mas assim, que tem pelo menos alguma estação subterrânea, é Brasília, Rio, São Paulo, obviamente, né? Fortaleza e Salvador. Em Brasília o tempo é muito grande, inclusive, né? Brasília Eu fui recentemente pra Brasília, fiquei ali assustado. Eu tô acostumado com São Paulo também, ver, e Brasília foi um tempo absurdo ali. De domingo, é porque lá o metrô de Brasília, ele se divide em 2 ramais. Então, se você for num domingo, em um dos ramais, o intervalo é 20 minutos. Tipo, muito grande. Absurdo mesmo. E São Paulo? Hoje, pra morar, o que você acha? Muita gente fica naquela dúvida, será que eu vou? Porque em São Paulo as coisas acontecem, mas e a segurança por lá, como é que tá? E o Marcelo fez uma linha contrária, ele saiu de São Paulo e veio morar aqui. Como que é? É isso. Então, eu acho que depende muito do seu estilo de vida, né? Eu acho que São Paulo é uma cidade muito boa pra quem tá começando a vida, né? Pra quem tem essa ambição de crescer, porque é um lugar muito bom pra você fazer contato. Realmente as coisas acontecem lá, né? Eu me formei lá na faculdade, minha carreira começou lá. Só que a partir do momento que eu, por exemplo, trabalho para uma empresa dos Estados Unidos, trabalho remoto, né? Assim, tirando meus pais, eu não tenho muito por que morar lá, né? Então, isso comecei a pensar, poxa, por mais que eu seja muito apegado aos meus pais, era o motivo pelo qual eu ficava lá, né? Então, eu acho muito assim, é uma cidade que é difícil, mas se você tiver essa ambição de crescer, acho que vale a pena. Em relação à segurança pública,
É interessante isso, né? Porque a gente tem índices de homicídio muito baixos, inclusive mais baixos até que em Santa Catarina, tá? Por incrível que pareça. Uhum. Só que o índice de furto, roubo, esse tipo de coisa, de roubar celular, esse tipo de coisa, é muito alto, né? Ano passado, eu achei que eu fosse sair de São Paulo sem passar por isso, mas passei. Ano passado eu tive o meu celular roubado, né? Aquele clássico da Marginal Tietê, né? Eu mosquei, o cara foi lá, pá, Dentro bateu do carro, no vidro, né? bateu no vidro, não quebrou, mas bateu, tava lá com, enfim, com uma arma, e aí eu dei o celular, né? Vou fazer o quê, né? Não tem o que fazer. Então, acho que realmente, se você para de prestar atenção um pouquinho, e essa sensação me incomodou, passou a me incomodar, do tipo, você não pode relaxar, não é que nem aqui que você anda na rua à noite, não importa o horário, você sai na rua andando com o celular, você desliga esse alarme. Então isso é uma coisa que eu acho que pra mim pesa bastante. Mas, por outro lado, obviamente depende muito da sua carreira, né? Se você for corretor de imóveis, por exemplo, meu, aqui é um lugar que, né, acho que é uma das profissões que dá mais dinheiro, né? O mercado imobiliário aqui é muito forte, então, assim, mas se você for criar uma carreira corporativa, alguma coisa do gênero, lá realmente ainda... Onde tudo acontece, parece. Onde tudo acontece, e não tem comparação, né? Não tem nenhuma outra cidade do Brasil que chegue perto de São Paulo nesse aspecto. Você se mudou esse ano agora, primeiramente, pra Balneário Camboriú, ficou alguns meses ali, agora tá morando em Floripa. Agora eu tô em Floripa. E eu vi um vídeo muito legal seu, não sei se foi um vídeo, um story, sobre o comparativo do urbanismo de Balneário Camboriú e o urbanismo de Florianópolis, que são totalmente diferentes, né? É verdade, eu tô até achei muito legal isso. Eu tô até pensando em fazer um vídeo sobre isso, eu ainda não fiz, mas como é interessante, né? Porque a gente tem alguns estereótipos dos lugares, né? E Balneário Camboriú é uma cidade que as pessoas veem como muito conservadora, né? E Floripa já é uma cidade, dentro do contexto de Santa Catarina, mais progressista, digamos assim, né? Então, só que eu acho que a cidade em si, a estrutura da cidade, eu acho que é o contrário. Balneário é uma cidade mais progressista e Floripa é uma cidade mais conservadora no sentido de cidade de carro. Isso, exatamente. Então, lá em Balneário, cara, você pode ser a pessoa mais pobre e lascada que tiver lá. Mas você ainda vai conseguir ir pro trabalho de bicicleta, você ainda vai conseguir ter acesso à praia, ter acesso aos parques, ter acesso aos lugares, né? Tem transporte público de graça. Tem transporte público de graça. Então, você vê que é uma cidade que... Acho que essa escolha de ter um adensamento alto, né? E as calçadas são muito bem cuidadas. Eu acho que a prefeitura lá faz um trabalho muito bom mesmo de cuidar dessa parte do esgoto e tal. Pena que Camboriú não faz, né? Mas se fizesse, talvez a praia lá fosse limpa. Sim. Mas o esgoto em Balneário Camboriú é 100% tratado, né? Então, assim, você vê que é uma cidade que cuida bem mesmo das pessoas que moram lá. Inclusive, teve uma polêmica tua, né? Balneário Camboriú é a cidade mais comunista do Brasil. Eu fiz esse vídeo aí pra... Provocando. Exato, provocando, porque acho que as pessoas têm essa imagem de Balneário. Realmente, é uma cidade que as pessoas majoritariamente são conservadoras, mas que tem esse outro lado, né? Como eu falei para vocês, eu acho que muito da segurança pública de lá vem exatamente de, cara, tem estrutura para os jovens, tem praça com pista de skate, escolinha de futebol, tem aula de yoga na praia gratuita que a prefeitura dá se você morar lá, né? Tem uma série de políticas públicas que, com certeza, afastam os jovens da criminalidade. E isso, a longo prazo, é uma coisa que, ao longo dos anos, né, vai fazendo com que a cidade fique mais segura, fique mais tranquila. Fachadas ativas, olhos nas ruas. Exatamente, né? Então... fachadas ativas, tem muito comércio. Né? Então, você vê que tem essa... Bom, cara, as construtoras lá, as grandes construtoras, elas têm essa preocupação, né? Então, você vê mesmo, às vezes, aquelas torres gigantescas, tem loja na rua, né? E como tem muito turista, né? Como tem uma densidade, um movimento grande de pessoas, o comércio ele acaba conseguindo sobreviver. Floripa já é diferente, já é o oposto, né? Já é exatamente o oposto, cara. É o transporte público mais caro entre as capitais do Brasil. E até eu fiz uma postagem ontem sobre Floripa e uma moça comentou assim, cara, eu não saio do meu bairro para nada. Né? Então você acaba ficando um pouco preso mesmo, né? Se você mora num bairro, você acaba tendo muita dificuldade de sair de lá, né? E se você não tiver carro, então, esquece. Eu até comecei a pegar Uber Moto, assim, mas daí ele subiu no morro lá um dia, eu quase caí, eu falei, não vou... caótico, né? E o trânsito é bem caótico, então, e é uma cidade que você não consegue fazer as coisas a pé, a não ser que você more num lugar que tenha... Tem alguns bairros lá em Floripa que não tem nada, né? Então você pega ali, sei lá, Morro das Pedras, tal... Armação, não tem nada, não tem mercado, não tem, enfim, nada, né? Até, bom, talvez até tenha, tá? Talvez vai aparecer alguém aí de Morro das Pedras falando que tem. Exato. Mas enfim, mas vocês entendem que é comparado, né, com outras regiões, outros bairros.
E Itapema, o que você acha de Itapema? Você fez um vídeo sobre a valorização, inclusive, de Itapema alguns anos atrás, no ano 2024, eu acho, sobre Uhum. as cidades que mais valorizam no Brasil. Exatamente. Eu tava vendo esses dias, no vídeo eu falo que naquela época acontece. Uhum. Itapema, ela tava crescendo, tava valorizando muito, só que em cima de 1 metro quadrado que já era caro, Uhum. né? Outras cidades valorizavam mais, mas em cima de 1 metro quadrado menor, né? Claro. Então no dinheiro, digamos assim, em valores de dinheiro mesmo, Itapema estava sendo a cidade que mais valorizava no Brasil. E se continuasse naquela tendência, ia passar Balneário Camboriú, e pelo que eu vi, parece que passou mesmo. Uhum. Então hoje Itapema é a cidade mais valorizada do Brasil, tem 1 metro quadrado mais caro do Brasil, e é impressionante. Acho que quando você vai ali de Balneário para Floripa, né, que você passa ali por Itapema, cara, Uhum. na época tinha mais de 400 prédios em construção, hoje deve ter até mais, não sei. E você vê que é uma cidade que realmente está investindo, né, nessa infraestrutura, e, enfim, está vindo cada vez mais gente, tanto morar quanto passar veraneio, né? Então acho que é uma cidade. E acho que assim, pessoalmente, tá? Eu gosto mais de Balneário, desculpa falar aqui, mas enfim. Mas acho que Itapema tem potencial, só precisa botar mais árvore, né? Mas enfim, tem potencial para ser uma cidade bem legal também, bem bacana. E como tu vê o turismo aqui em Itapema? Cara, eu acho que... Todo o litoral norte, na verdade, né? Mas focado em Itapema. Eu acho que assim, não, eu tenho a impressão que Itapema tem um pouco dessa disputa com o Balneário, né? Então tá querendo também pegar uma boa parcela. E tem muita gente que já vem para Itapema mesmo, né? Eu acho que, como o Balneário acabou sendo pioneira na região, né? Então vamos lembrar que lá nos idos dos anos 60, mais ou menos, foi quando o Balneário começou a se destacar. Né? Então tem, até conversando com as pessoas aqui da região, elas falam, né, que antigamente era a praia lá de Balneário era onde o pessoal jogava o lixo da cidade, né? Porque a cidade mesmo começou com Camboriú. Camboriú é mais antigo do que Balneário, né? E isso é muito comum. Tem muitas cidades do Brasil que eram assim, né? A praia mesmo não era o lugar que as pessoas moravam. As pessoas moravam mais distante da praia, e a praia era meio que um lugar assim, né? Para descartar coisa. Para descartar coisa e tal. E aí, nos anos 60, teve até um pessoal lá da família Tedesco, se eu não me engano, que eles eram lá da região de Passo Fundo, se eu não me engano. E aí teve um cara dessa família, caiu ali de avião, tava, né, viajando de avião próprio, né, caiu ali. Aí olhou e falou, caramba, que praia bonita, né, não sei o que, tal. Ele comprou tudo lá, começou a desenvolver. Ele até, se eu não me engano, é o cara que idealizou o Parque Unipraias, tá? E aí, as pessoas começaram a comprar, e o pessoal falou, esse daqui vai ser a Copacabana do Sul no futuro. Cara, quem comprou terreno em Balneário naquela época não precisa nem falar aqui, né? Sim. Entendeu? Então, e aí Balneário começou a crescer, só que ainda assim de uma forma tímida, né? E eu acho interessante porque lá na orla de Balneário, você meio que acompanha o desenvolvimento arquitetônico do Brasil, né? Então você tem prédios modernistas, né? Tem um hotel... eu esqueci o nome, Marambaia, Sim. que é um prédio lindíssimo do período modernista. É aquele redondo, né? Aquele redondo. O arquiteto que fez ele é o mesmo arquiteto que fez a paróquia Santa Inês, que também é linda. E a paróquia Santa Inês, inclusive, foi inspirada numa rede de pescador, né? Porque era a cultura da região, é muito forte aqui no litoral de Santa Catarina, a questão da pesca até hoje, tá? E não é uma coisa que foi excluída, esquecida, não. Até hoje a cultura da pesca ela é muito forte. Tanto que na época da pesca da tainha lá em Balneário, é proibido você usar lanche, jet ski na praia. Então você vê que é uma coisa que é bem respeitado. E aí, cara, o que aconteceu? A cidade foi se desenvolvendo, então tem vários momentos ali. Só que ali nos anos 2010, não sei qual que foi o surto que aconteceu, que Balneário passou a ditar, né, o mercado imobiliário de luxo brasileiro. Né? Então tem gente que gosta, tem gente que não, mas o fato é que hoje as cidades imitam Balneário Camboriú. Você vai para João Pessoa, aqueles prédios grandão lá, imitação de Balneário Camboriú. Nova Lima, imitação de Balneário Camboriú. Goiânia é tudo imitação de Balneário Camboriú. Né? Então, em algum momento ali, depois de 2000, 2010, Balneário começou a ditar esse mercado de luxo, né, imobiliário. Talvez até São Paulo, hein? Até São Paulo, então, aumentou agora a quantidade, né? Exatamente, até em São Paulo, né? Aí, como eu disse, né? Tem gente que acha legal, tem gente que não acha, mas é um fato. Não tô falando se eu acho legal ou não. Tô falando que o fato é que realmente as cidades estão copiando Balneário Camboriú, né? E o pessoal até fala, Dubai brasileira. Cara, Dubai
essa questão da caminhabilidade, por exemplo, não tem, né? Em Dubai Eu não tem, é. pessoalmente, apesar de eu não ter ido para Dubai, mas eu já conheço no Google Earth bastante, né? Cara, para mim, Balneário Camboriú é muito melhor. Por quê? Uhum. Exatamente porque, meu, você sai de Balneário, meu, tem comércio perto da sua casa, tem essa questão da segurança. Lá em Dubai você precisa de carro para ir comprar pão, sabe? Então, assim, é uma cidade que eu acho muito mais hostil, digamos assim. E dizem que as cidades também só melhoram quando os ricos andam na cidade. Balneário Camboriú Exatamente. força o rico a caminhar pela cidade, né? Exatamente. E eles caminham mesmo, tá? Às vezes você tá ali na rua, pô, outro dia eu tava fui na padaria comprar pão, né? Quando eu tava morando lá. Aí um cara me chamou, trocou uma ideia comigo ali rapidinho, tal, lá, tal. Beleza. Aí depois o cara falou, ele é dono de uma das maiores construtoras aqui. O cara é de boa, entendeu? Uhum. Então, assim, é isso. Lá você não tem essa separação tão forte. Até por isso que eu acho que é uma cidade que na prática é mais progressista. Faz As sentido. classes sociais se misturam mais lá, né? Faz sentido. No dia a dia. Perfeito. E falando de orlas, eu vi que você fez um vídeo da orla mais bonita do Brasil. O que você acha das nossas aqui? Itapema, Balneário? Olha, vamos lá. A de Balneário, o que eu acho legal da de Balneário é que não tem... realmente não prioriza o carro, né? Prioriza o pedestre. Uhum. Então isso eu acho muito legal. Mas aí teve aquela questão histórica dos prédios altos, né? Que daí já é uma coisa que, putz, Fazer sombra na praia. fazer aquela sombra na polêmica, praia, que é um pouco a tendência aqui em Santa Catarina. Hoje, cara, olha, de avião é bizarro, inclusive. Como que quer, sabe? Você chega em Porto Belo, é praticamente uma cidade só até Florianópolis, tá? Então eu pessoalmente prefiro orlas com prédios mais baixos para realmente para praia se priorizar. Então aqui mesmo eu gosto muito do Campeche, por exemplo. Tá. Né? Lá eu acho muito legal. Que tem prédios, mas são prédios mais baixos, né? Mas aí vai de lugar para lugar. Isso é questão de gosto pessoal. Tem muita gente que... Bom, apesar que assim, né? Você chega ali ou na Barra Norte ou na Barra Sul, eu acho incrível. A vista ali realmente é muito bonita, né? A vista, essa vista panorâmica da orla de Balneário, eu acho incrível. É impactante. Assim, é impactante. Mas assim, ali no nível de, eu vou pra praia e tal, aí eu acho que realmente é um pouco complicado. Mas o que eu vejo, pra mim, tá? Sendo bem sincero, eu nem vejo Balneário, até Itapema também, como destinos de praia, especificamente. Eu acho que são lugares para você curtir a cidade, né? É verdade. Tanto que eu adoro Balneário Camboriú nessa época do ano, né? Por quê? Porque você vai lá, você faz trilha, tem um monte de trilha legal para fazer. Adoro ir na Praia do Buraco ali, ficar contemplando aquela barra que tem ali, né? Que dá para você ver, dá para você ver a cidade, né? Então, assim, e até Floripa, né? Eu acho que aqui no verão, obviamente, fica muito cheio, né? Eu não sou muito. Bom, eu sou de São Paulo, né, gente? Então, obviamente, eu não gosto de muita gente, porque um dos motivos de eu sair de lá foi isso, né? Aí, quando você chega no verão, meu, é aquela coisa de, muito tempo no trânsito, muita gente, muita muvuca e tal. Esse verão eu passei em Balneário e foi legal, por quê? Porque eu fazia tudo a pé, não precisava pegar trânsito e tal. Mas eu vi relatos, tipo, eu lembro que eu fazia academia lá e a personal comentou que ela foi pra Bombinhas, demorou 5 horas pra voltar pra casa. Pô, meu Deus do céu, né? Entendeu? Na alta temporada é assim, então eu evito. Então por isso que eu gosto muito aqui nessa época do ano, que pra fazer trilha especificamente é muito bom. Principalmente em Balneário também, mas Floripa principalmente, né? Acho que Floripa é uma das capitais que tem as paisagens mais bonitas, né, do Brasil. Trilha é difícil, né? É difícil ter uma cidade. E uma cidade assim que, né, eu acho que realmente só o Rio para competir, só que daí tem a questão da segurança pública, né? Isso. Então, assim, eu fiz várias trilhas lá em Floripa, várias trilhas sozinho, lógico, né? A gente sabe que eu sou homem e tal, a gente sabe, né, que tem outros riscos aí, dependendo, né? Mas, cara, muito tranquilo. E o clima gostoso também. E o clima gostoso. Não é tão extremo assim, ensolarado. Né? Hoje mesmo tá um dia muito bonito, então clima ensolarado. Não racha muito o coco, digamos assim, né? E então acho que particularmente, eu gosto muito de Santa Catarina nessa época do ano, né? No verão, obviamente, tem mais gente que gosta, por isso que fica essa lotação toda. Mas aí vai muito de pessoa, né? Tem gente que vem pelo fervo mesmo, né? Pra conhecer gente nova, pra ver um monte de gente. Então aí acho que o verão é uma época boa também. Eu gosto, só que daí no verão pra mim cara, beleza, você vai passar o verão aqui em Santa Catarina, você tem que escolher um lugar e ficar nele. É isso. Ou madrugar pra ir pras praias, né? Vai 5 da manhã na praia,
né? Senão Não encontra. não encontra. Tu já conhecia esse fenômeno de nevoeiro marítimo que tem aqui na nossa Pois é. região, bastante no inverno? Assim, acontece. Eu já tinha visto, mas hoje de manhã vindo pra cá eu vi mais forte, né? Achei bem bonito, assim. Eu até dei sorte porque quando o ônibus tava passando ali pela BR-101, tava bem sol, né? Tava o tempo bem aberto, e quando chegou ali em Iguaçu e tal, o tempo fechou e foi o sol nascendo, o nevoeiro foi passando, bem bonito mesmo. Bem interessante. Até já tive situações de tentar vir pra cá e não conseguir por causa disso, porque o aeroporto fechou e tal. E aí... Questão de aeroportos do Brasil, você já viajou por muitos, né? Tem algum aeroporto que o Luiz comentou, do aeroporto de Porto Seguro, de Fernando de Noronha, que no passado eram um pouco mais problemáticos? Tem algum que você acha um pouco problemático, assim? Não, eu acho que Porto Seguro, eu não sei se mudou, é que eu fui lá faz tempo, mas eu fui lá no final de ano e, cara, assim, eu fui talvez no dia mais que ele estava sendo mais usado, né? Entendi. Era um dos inclusive eu lembro que lá tava com mais voo que, sei lá, João Pessoa, que outras capitais, né? Mas por que eu achei tão chocante assim? Porque pensa que Porto Seguro é um destino que, cara, a elite da elite da elite brasileira vai para aquela região, né? Trancoso principalmente, talvez o destino de luxo mais, né? Se isso for uma surpresa para você é pobre que nem eu, meu filho, então não classe média, né? Enfim. Mas Trancoso realmente é um lugar que, A elite paulistana, carioca. Carioca e até de fora, tá? Pra vocês terem ideia, cara, sei lá, o dono da L'Occitane tem casa em Trancoso. E pessoas ricas de famílias, tipo, sei lá, as famílias de czar russo, não sei o que, tem uma galera que tem casa lá, né? De nível mundial, né? Então, Trancoso é um lugar que propositadamente é de difícil acesso, né? Aí o pessoal que é muito rico, muito absurdamente rico, vai de avião privado e desce lá no Terra Vista, que é um aeroporto que tem lá. O pessoal que é rico, mas menos rico, vai para Porto Seguro e aí vai de helicóptero para Trancoso, tá? É porque tem uma diferença muito grande entre você ter um avião, tipo, a diferença entre você gastar R$200 mil e R$20 mil no deslocamento, entendeu? Então, assim, por isso que tem... Exato. E aí, lá nesse dia eu lembro, né? Acho que era 2, 3 de janeiro, tráfego de helicóptero intenso, o tempo todo chegando helicóptero lá no aeroporto de Porto Seguro. Não tinha ar-condicionado, gente. Não tinha ar-condicionado. O calor, né? E era logo depois. Foi inclusive na semana que a página começou a crescer, tá? Eu até fiz uns stories. Foi bem na semana que a página chegou a. Sei lá, lembro que dezembro de 2021 foi de 600 a 10 mil seguidores. Foi um negócio assim. E aí, eu lembro que eu fiquei procurando um lugar pra ficar, né? E tinha um café que tinha ar-condicionado. Aí eu fiquei nesse café, e aí todo mundo lá, apertado, com máscara, que era bem no finalzinho ali da pandemia. Enfim, gente, aquele me traumatizou. Espero que tenha mudado, não sei se mudou, não voltei para Porto Seguro depois, né? Mas Fernando de Noronha também, quando eu fui, era bem precário. E aí tem outros também que você vê que tem muita oportunidade, só que é que o movimento e o público de Porto Seguro, acho que, né, uma vez também, até que esse aeroporto melhorou, tá? Mas alguns anos atrás eu pousei lá em Jaguaruna, na época e foi num dia de verão, sem ar-condicionado, eu sofri lá. Mas agora parece que tá com ar-condicionado. Parece não, né? Eu fui recentemente, tá com ar-condicionado. Aí já melhorou. Porto Seguro eu ainda não voltei, então não sei como que tá. Joinville, já passou pelo aeroporto de Joinville? Faz tempo também, achei ok. Achei legal. Não achei nada surpreendente, digamos assim. Vou fazer um bate-bola, um jogo rápido de melhores aeroportos, então, aí pra você. Qual que você prefere, Navegantes, o aeroporto de Navegantes ou de Floripa? Floripa. Floripa ou Salgado Filho? Floripa. Floripa ou Afonso Pena? Floripa. Floripa ou Viracopos? Floripa. Floripa ou Congonhas? Ai, que difícil, hein? Isso é difícil. Pelos motivos... cara... é melhor a gente tirar a Floripa da história, porque eu acho que não vai ter outro que eu vou gostar mais. Então vamos de Congonhas... Congonhas ou Viracopos, então? Vai ser... Congonhas, pelo histórico. Ok. Congonhas ou Confins? Ainda Congonhas. Congonhas ou Galeão? Congonhas. Congonhas ou Santos Dumont? Santos Dumont. Santos Dumont ou Guarulhos? Não, Santos Dumont ainda. Santos Dumont acho que é melhor tirar também, porque aí esse daí é... Floripa e Santos Dumont são meus queridinhos. Porque Floripa, só pra explicar pra vocês, né? Eu acho que são... Cara, Floripa, bom, quem conhece o terminal antigo lembra que era uma rodoviária aquilo lá, né? Era um negócio horroroso. Enfim, bom, não existe mais, então tudo bem falar assim.
Mas o projeto, assim, na época da Copa de 2014, vários aeroportos construíram novos terminais, Sim. tá? Então, Viracopos, Vitória, Goiânia, Porto Alegre. Uhum. Só que se você for pegar, eu não acho que são aeroportos ruins, tá? Mas Uhum. todos esses que eu falei, né? Vitória, Goiânia, enfim, eles são todos mais ou menos iguais, Sim. entendeu? São todos mais ou menos iguais, né? Enfim, até outros terminais também que fizeram. O de Floripa, não. O de Floripa realmente teve um trabalho arquitetônico ali. Sim. Né? Então, quando você chega... cara, é incrível, Tem aquele assim. bulevar ali na Tem aquele frente. bulevar, que tem comércio. Uhum. As pessoas da região usam. Então, tem um mercado lá, tem show. Uhum. Também a concessionária lá do aeroporto de Floripa faz um trabalho muito legal em... Como que eu vou dizer? Em divulgação. Assim, né, coisa... Não, mas assim, de ter eventos mesmo, né? De trazer as pessoas para o aeroporto. Que é uma coisa que você vê. Aeroporto, de maneira geral, é uma coisa que você só vai para viajar. É uma coisa meio excluída do seu dia a dia. E lá a gestão do aeroporto de Floripa faz essa integração com a cidade, né? Então, já vi gente falando, vamos lá no Starbucks do aeroporto. Tipo, é uma coisa que jamais eu iria para Guarulhos para ir no Starbucks, claro. Entendeu? E aí... então, acho que esse trabalho arquitetônico que fizeram em Floripa realmente colocou ele, assim, é difícil bater. Tem ponto de parada para bicicleta, para fazer manutenção de bicicleta, inclusive, ali dentro do aeroporto. E os outros terminais que foram construídos, teve terminais que foram renovados, como é o caso de Curitiba, por exemplo. Teve terminais, ou Congonhas também, que está passando por uma reforma, mas boa parte desses terminais foram construídos mesmo do zero, né? Porto Alegre, Goiânia, enfim, vários desses que eu falei. Então, o aeroporto de Floripa ali realmente, cara, dessa leva toda, é o único que conseguiu fazer... o verde que tem lá, quando você chega em Floripa, no aeroporto de Floripa, você realmente sente que você chegou no paraíso. Acho que esse que é o ponto, entendeu? Você sente que você chegou no paraíso. Então, deixa eu fazer uma outra pergunta, no bate-bola, de qual pouso mais bonito de decolagem? O de Floripa ou o de Porto Alegre? Não, de Floripa. O de Floripa ou de Belém, que tem um pouso bonito? Ainda Floripa. De Floripa ou Foz do Iguaçu? Da Floripa. O pouso de Foz do Iguaçu não é tão bonito, Vamos tirar Floripa, então. Porque ficar Floripa... deixa eu pensar. Recife ou Vitória? Essa Vitória. É difícil, né? Vitória. Vitória ou Salvador? Acho que ainda Vitória, mas bem difícil. Por pouco ali. E entre Vitória e de Floripa? Só pra analisar. É difícil, hein? O de Vitória é muito panorâmico, né? Aí eu acho que eu ficaria com Vitória. Tá. Vitória é teu favorito, teu posto favorito. Não, porque você não falou do Rio, mas... O Rio de Janeiro, claro, é verdade, Santos Dumont. Acho que decolado Santos Dumont especificamente é o mais lindo, assim, não tem, acho que não tem, esse daí não tem competição mesmo, acho que... Mundo, né? Assim, cara, todos os pousos decolados que eu já fiz, acho que toda vez que eu vou pro Rio, eu faço questão de pegar janela do lado direito, né, pra quando você vai pro sul, pra São Paulo, que aí você decola, você vê toda a zona sul do Rio, dependendo do dia, né, e da rota que ele fizer, vê ali Flamengo, Copacabana, Ipanema, São Conrado, Corcovado, Pão de Açúcar, Lagoa, até a Barra da Tijuca, né, então depois passa por cima de Ilha Grande também, que já é longe do Rio, mas enfim, acho que realmente é uma visão espetacular. Marcelo, então pra gente finalizar, manda um recado pro pessoal que te acompanha, que consome o teu conteúdo e também para aqueles que sonham em começar a viajar pelo mundo e criar conteúdos nas redes sociais. E comenta também pra finalizar do teu curso de milhas. Legal, é verdade. Faz uma chamada, faz seu merchan. É verdade. Olha, eu acho que viajar pra mim é um sonho mesmo, sempre é um sonho, né? Você conhecer pessoas diferentes, conhecer lugares diferentes, conhecer realidades diferentes da sua. Então, o que eu diria pra você que quer viajar cara, vê a sua realidade, o que você pode fazer dentro da sua realidade e vai. Imagina, a primeira viagem internacional que eu fiz foi com 16 anos, peguei um ônibus e fui pra Argentina. Então, sempre dá pra você fazer alguma coisa. As pessoas me perguntam muito sobre como que eu faço pra comprar passagem barata, como que você faz pra viajar tanto, porque realmente, apesar de eu ter tantos seguidores, eu faço com todo o meu tempo livre, né? Agora mesmo a gente tá gravando aqui, vou sair correndo lá que eu vou trabalhar. Trabalho remoto para uma empresa dos Estados Unidos, né? Isso me permite ter uma liberdade geográfica, né? E também viajar. E as pessoas me perguntam muito como que eu faço para comprar passagem mais barata. Eu falo, mas gente, tem tanto curso de milhas aí, compra um desses, né? Aí o pessoal vem me falar, mas eu paguei R$2.000 num curso que tem 40 horas de conteúdo, eu não sei o que eu uso daquilo lá.
né? Eu não quero saber de sala VIP, de Cartão viajar de na crédito. executiva, cartão de crédito. Eu só quero viajar e pagar mais barato. Então, estou desenvolvendo agora um curso que eu devo lançar aí em agosto, setembro, exatamente voltado para você, que de repente você mora aqui em Santa Catarina, mas sua família mora em São Paulo, que é o meu caso. Como que você faz para conseguir ir lá mais vezes, né? Dentro da sua realidade, dentro da sua renda. Sem ficar... Sabe uma loucura que eu acho, gente? As pessoas fazem cartão de milhas Uhum. e se endividam para acumular milha, cara. Não dá, né? Daí não faz o menor sentido, entendeu? Pra quê? Então é isso. Perfeito, Marcelo. Muito obrigado pela presença aqui. É sempre um prazer conversar contigo. E Prazer desejo meu, obrigado sucesso pelo nessa convite. carreira de milhas também aí pra você. Muito obrigado, Uhum. agradeço pelo convite, Vinícius. Gente, só para vocês saberem, o Vinícius, ele me acompanha desde 2022. Uhum. Ele começou a me acompanhar quando eu não devia ter nem 10 mil seguidores na época, tá? Então, Exato. a gente já se conheceu lá em Cascavel uma vez, então, Uhum. claro que eu sempre tento ser aberto a todo mundo, mas hoje em dia, com quase 1 milhão de seguidores, é difícil, mais né? difícil, Você dar o mesmo nível de atenção para todo mundo. Mas esse pessoal aí que me acompanha desde o começo, pode ter certeza que eu tenho muito carinho e fico muito feliz sempre que eu vejo alguém que tá lá desde o começo. Pô, fechou. Obrigado, Marcelo. Marcelo, muito obrigada.